O PT está em alerta. Lindenberg Farias revela que o partido mapeia os votos para o polêmico PL da anistia, que pode liberar os presos do 8 de janeiro. Para ele, o avanço da proposta é preocupante e pode virar uma verdadeira confusão na Câmara. E a luta não para por aí. O líder do PL, Sótines Cavalcante, articula uma votação urgente, com mais de 300 votos já garantido. A próxima semana promete. E o que vai acontecer na Câmara? Será que a anistia vai passar? Em um julgamento histórico, o deputado Rodolfo Nogueira faz duras acusações contra o STF e revela os bastidores de uma luta pela anistia, que pode virar o jogo no Brasil. Ao presidente Jair Bolsonaro, e hoje se configurando uma injustiça, né? Essa votação de 5-0 hoje contra o presidente Bolsonaro e contra os outros réus também nesse processo. É realmente um dia que vai ficar na história, porém, né, a gente sabe que esse é o começo de uma batalha, né, Gisele? A gente sabe que o presidente Bolsonaro ficou no Brasil, não cometeu crime algum, né? A gente vê quando um cara rouba um banco, a primeira coisa que ele faz é correr da cena do crime. Quando alguém pratica um crime, Geisiane, o princípio é a pessoa que cometeu o crime correr, se evadir. O presidente Bolsonaro estava lá nos Estados Unidos, voltou para o Brasil, e em momento algum falou que sairia do Brasil, que ficaria exilado ou que ia fugir da justiça, mesmo sabendo que poderia vir algum inquérito já programado aí pela justiça brasileira. E a gente viu aqui, como foi falado agora aqui, que realmente o Supremo Tribunal Federal não comete justiça, né, ao abrir esse inquérito aí, que configura para mim realmente um verdadeiro golpe na democracia do Brasil. Democracia é a pessoa ter liberdade para disputar uma eleição. Democracia realmente é um presidente ter liberdade para se encontrar com os chefes diplomatas de outros estados. Democracia é você ter direito de falar o que pensa. Democracia é realmente o que o presidente Bolsonaro, ao longo dos 4 anos de política e à frente do Brasil, lutou, né, e sempre se manteve dentro das 4 linhas. Né? Então, a gente sabe que esse julgamento praticamente já está de cartas marcadas, né? Como a gente viu a votação de hoje. Também a gente sabe e tem a ciência que é um julgamento político, onde a grande maioria dos ministros ali tem uma relação muito direta com o presidente Lula, com o PT e com a esquerda. O caso do ministro Flávio Dino, do ministro Alexandre de Moraes, né, de vários ministros ali que hoje, ministro Zanin, né, que foi advogado particular do Lula e que realmente, se fosse uma justiça séria, seriam impossibilitados de julgar o mérito desse inquérito. Jorge Serrão, nós estamos com o deputado federal Rodolfo Nogueira. Sua pergunta. Deputado Rodolfo Nogueira, é inegável que agora começa uma grande luta pela anistia. Mas junto com ela também será fundamental que se faça uma campanha para que seja derrubada essa famigerada lei do Estado Democrático de Direito, que é ela que dá todo o fundamento jurídico para as punições pesadas. Vale lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, numa entrevista ao jornal O Globo, no ano passado, ele citou que a dosimetria das penas não estava exagerada não, porque ela tinha sido aprovada pelo Congresso Nacional. Não seria a hora também de o Congresso revogar, consertar esse erro que foi promulgado no dia 1º de setembro de 2021? Olha, eu queria só voltar um pouquinho, uma resposta que eu não dei para a Geisiane Serrão. A questão do que a oposição vai fazer. A oposição realmente já está em ação. Nós vamos fazer agora uma coletiva às 17 horas no Salão Verde, contando com a presença de muitos deputados, de muitos senadores, e com certeza já as pautas principais hoje da sessão já caíram, e se continuar alguma pauta, lógico,
a oposição vai entrar com obstrução. A grande maioria ainda da bancada de oposição do PL não deu presença no plenário hoje, e a gente está esperando realmente essa coletiva que daqui a pouco vai começar ali, que a gente vai realmente expor os dados e fazer a defesa do presidente Bolsonaro. Quanto à sua pergunta, Serrão, na verdade, hoje o foco do Congresso aqui, o foco da oposição do PL e o foco do presidente é realmente, a gente sabe que vai ser uma batalha que a gente vai enfrentar aqui na Câmara, um pouco mais de espaço, né, uma conversa já com líderes de vários partidos, o trabalho que o presidente Bolsonaro fez com os presidentes partidários, entre eles Ciro Nogueira, Kassab, Marcos Pereira e outros presidentes de partidos aí, e agora a construção aqui no Colégio de Líderes e muitos já se colocando favorável à anistia. É uma vergonha para o Brasil hoje, uma condenação dessas pessoas inocentes nos crimes que elas estão sendo penalizadas e também condenadas com uma pena máxima aí de prisão fechada. Se houve algum crime, algum vandalismo, alguma invasão, que sejam condenados e que sejam penalizados por esses crimes comuns, né? Então a gente viu o excesso de pena e hoje, com certeza, a grande maioria hoje da Câmara dos Deputados torce para que seja pautado mais rápido a urgência do projeto da anistia e também uma construção está sendo feita no Senado. O Senado um pouquinho mais difícil, mas com certeza as manifestações populares, as manifestações das donas de casa que estão vindo às redes sociais, as manifestações dos juristas, né, que são contrários à tipificação penal que foi dada, que foi imposta a essas pessoas, hoje pode trazer uma mudança muito forte no Senado. E com certeza, dia 6/4, essa manifestação na Paulista, que promete ser a maior manifestação de todos os tempos, e com certeza será, porque o que o Brasil está vivendo hoje, né, como eu falei no começo, mudou a fase de perseguição e começou uma fase de injustiça, né, perante essa votação do presidente Bolsonaro, e independente de ideologia política e de partido, né, Serrão, a gente sabe que a injustiça não é aceita pelas pessoas. A pessoa de bem, independente de partido, ela não aceita a injustiça. E a prisão do presidente Bolsonaro e a prisão e condenação dessas pessoas que praticaram algum ato ilícito, que seja quebrar uma vidraça, quebrar uma estátua, ou passar um batom, né, numa estátua, as penas foram muito duras, muito severas, e essa injustiça a população do Brasil não aceita. Este é um canal de direita, um canal que é patrocinado por você e por trazer conteúdos de direita delicados sobre os ministros do STF e sobre o sistema. Estamos sofrendo alguns ataques. Inclusive, as nossas visualizações não estão sendo alcançadas, estamos sendo bem prejudicados. Então, precisaríamos do seu patrocínio com qualquer valor, com QR Code abaixo. Agora vamos para os vídeos. Nicolas Ferreira não poupa críticas ao STF, denuncia injustiça que estão sendo cometidas contra o Brasil. Enquanto Bolsonaro é preso, corruptos criminosos estão soltos. A fala do deputado sacudiu as estruturas políticas nacional e deixou uma pergunta no ar. Até quando o povo brasileiro vai aceitar essa tamanha injustiça? Um tribunal que tem 5 ministros. O primeiro, Alexandre de Moraes, que ele mesmo julga se ele é parcial ou não. O outro, Flávio Dino, que é amigo do Lula desde quando o Dino era magro. Terceiro, ministro, era ex-advogado do Lula, Zanin. O quarto e o quinto foram indicados pelo PT. Senhores, vocês estão de sacanagem? Vocês vão falar comigo que esse julgamento é sério? Que é um julgamento imparcial? Ora, os próprios advogados falaram recorrentemente que eles não tinham acesso às provas. Em qualquer país normal, isso já seria motivo de nulidade. Agora,
O ministro Alexandre de Moraes, todo amostradinho, quis colocar lá os vídeos do dia 8, da baderna que foi feita aqui. Por que não exibiu do MST? Por que não exibiu o vídeo do ministro Benedito, que chega para ele quando anuncia a vitória do Lula e fala assim, missão dada é missão cumprida? Por que ele não explicou isso para todos? É claro que não, porque isso de fato é um golpe. Ninguém até hoje veio falar isso. E ele ainda tem a pachorra, porque é muito fácil esconder atrás de uma toga, o difícil é andar no meio do povo, para poder dizer que ali naquelas imagens não tinha batom e nem Bíblia. É claro que naquelas imagens ali não tinha, porque a pessoa que está sendo condenada a 14 anos, nem aqui dentro entrou, mas estava com uma, toma cuidado comigo aqui, hein? Estava com uma grande arma, um batonzinho. Imagina se os ministros andassem pelas federais do Brasil. É pichação para tudo quanto é lugar. E outra, não eram vocês mesmos que defendiam que pichação era liberdade, né? É tudo bem fazer isso, e agora quer condenar essa pessoa a 14 anos? Vou falar uma coisa para você aqui, que eu não estou falando para eles, porque eles, meu filho, é só o Espírito Santo para mudar mesmo. Agora, eu falo para você, brasileiro, que tem no mínimo 2 neurônios. Não precisa gostar do Bolsonaro. Não precisa achar que para poder estar do lado dele, você tem que, enfim, gostar do outro. Agora, seja justo. É inacreditável você falar que esse cara vai para a cadeia porque ele tentou dar um golpe fictício lá dos Estados Unidos, enquanto não tem nenhum corrupto da Lava Jato preso, enquanto não tem nenhuma pessoa que comete crimes sérios nesse país, como no PCC e no CV, estão sendo soltos pelo STF. É inacreditável a vergonha que se tornou o STF. Vocês, sim, são os covardes e têm manchado a história desse país. Vocês podem ficar calmos, tenham paciência e um dia nós venceremos. Obrigado, presidente. Senhores e senhoras parlamentares, assumimos agora E fiquem ligados, porque nos próximos vídeos nós vamos explorar como a oposição está se organizando para virar esse jogo. Não perca! Muito obrigada a todos. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem. Deixe aqui o seu nome e de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. E nos ajude a mais uma voz de direita não vir se calar nesse Brasil, compartilhando esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, com os seus amigos, porque o YouTube não está entregando nossos vídeos. Também verifique se ainda está inscrito no canal, ative o sininho de notificações. Eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus a cada um de vocês e também deixe sua opinião. Até o próximo vídeo.